Olá, vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Mulheres, homens, crianças, trazendo flores e mel. A vida tecem com danças, rodando no carrossel. A vida tecem com danças, rodando no carrossel. Agora o que mais importa é renascer na esperança. Renascer na esperança. Os pobres já se alimentam e o pão repartem com fé. E alegres se cumprimentam Maria, Joana e José. E alegres se cumprimentam Maria, Joana e José. Agora o que mais importa é renascer na esperança. Renascer na esperança. Já não existem mais raças, não mais os muros da cor. Nas ruas e pelas praças, louvamos nosso Senhor. Nas ruas e pelas praças, louvamos nosso Senhor. Agora o que mais importa é renascer na esperança. Renascer na esperança. E vem o Espírito Santo, usando os dons da mulher, pra encher o mundo de encanto, fazendo tudo o que quer. Pra encher o mundo de encanto, fazendo tudo o que quer. Agora o que mais importa é renascer na esperança. Renascer na esperança. Oremos. Deus de graça e perdão, Tu somente podes colocar em ordem a vontade e as afeições desordenadas de quem peca. Concede ao Teu povo a graça de amar o que ordenas e desejar o que prometes, para que entre as inconstâncias do mundo permaneçam nossos corações firmados, lá onde se acha a verdadeira alegria por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Desça como a chuva a tua palavra e se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Desça como a chuva, desça como a chuva a tua palavra e se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. A palavra de hoje está em São João, capítulo 12, iniciando pelo verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Jesus respondeu: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer,
fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas se precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E a multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. E então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero era a morte que estava para morrer. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Chegamos ao 5º domingo da Quaresma. Quaresma é a época que nos chama ao arrependimento, na qual mudamos, revestimos a igreja de outra cor, uma cor associada a esse sentimento de quietude, a um sentimento da meditação. É a tempo da Quaresma. Foi o tempo de usar roxo em nossos paramentos. Isso pode ressoar com muito de nós hoje. Já se passou um ano desde que nossos mundos foram completamente mudados. Foi um ano de rotinas de luto e luto. Um ano de adaptação a novas formas de encontrar as pessoas, de conviver com as pessoas. Um ano limitando as reuniões pessoais. Um ano que aniversários familiares foram realizados virtualmente para proteger uns aos outros e, sobretudo, as pessoas mais vulneráveis. Um ano de muitas mudanças, independentemente de onde você se encontre nesta jornada da vida. É possível que nessa Quaresma você priorizou cuidar de você e de quem está mais próximo. E com a devastação desta pandemia e de todos os eventos sem precedentes, é importante estar presente junto de nós, em todas estas mudanças e sentimentos. As notícias atuais e a agitação social do ano passado provavelmente nos deixaram com o mesmo pedido que os gregos do Evangelho de hoje fizeram para Filipe e André. Senhor, queremos ver Jesus. Bem, não sabemos muito sobre esses gregos nessa história, mas André e Filipe não sabiam o que fazer. Mas Jesus fez questão de responder. É claro que pouco antes desta passagem, muitas pessoas testemunharam Jesus chamando Lázaro do túmulo. E então elas queriam conhecer e ouvir esse homem. Lázaro estava atraindo multidões. E isso compreensivelmente causou muita preocupação entre muitos, incluindo as autoridades religiosas da época. Da mesma forma, esta pandemia destacou nosso desejo de ver, ou melhor, de experimentar mais Jesus, de sentir-se abraçado pela misericórdia de Deus que renasce a cada manhã e não tem fim. É tempo de renascer a esperança. Ficamos cara a cara com as maneiras pelas quais nosso mundo continua a oprimir, mas também levantou novos movimentos para criar oportunidades para corrigir o que está sendo errado por um tanto tempo. A leitura também para este domingo do Velho Testamento nos lembra que o Senhor perdoará Israel. Um futuro radicalmente novo é apresentado através, e talvez seja a hora de Deus perdoar nossos pecados comuns e abrir caminho para um futuro radicalmente novo,
que nos envolva na solidariedade, na empatia, na vontade de servir. Perdoando-nos por não ouvir a voz do Pai, por não ouvir as vozes de quem sofre, por talvez tentar ignorar as realidades ou as experiências daqueles que rotulamos como estranhos, diferentes de nós. Permitir que esse pecado nos separe de Deus e de outros. Em nossa leitura do Evangelho, Jesus ouviu a voz. E alguns pensaram que era um trovão, outros um anjo, mas todos ouviram alguma coisa. E como a multidão, às vezes podemos confundir a voz, ou até mesmo negá-la. Mas Jesus nos lembra que essa voz é para nosso benefício e que devemos prestar muito atenção ao que está fazendo ou dizendo. Para explicar a força que se encerra em sua morte na cruz, Jesus utiliza uma imagem simples que todos podemos entender. Se o grão de trigo não cair na terra e morre, fica infecundo. Mas se morre, dá muito fruto. Se um grão morre, germina e faz brotar a vida. Mas se encerra no seu pequeno invólucro e guarda para si a sua energia vital, permanecerá estéril e não produzirá frutos. Essa bela imagem descobre-nos uma lei que atravessa misteriosamente a vida inteira. Não é uma norma moral, não é uma lei imposta pela religião. É a dinâmica de que torna fecunda a vida de quem sofre, movido pelo amor. É uma ideia repetida por Jesus em diversas ocasiões. Quem se agarra egoisticamente à sua vida, coloca para perder. Mas quem sabe entregá-la generosamente, gera mais vida, transforma outras vidas. E este ano foi de muita escuta. Ouvimos às vezes as vozes dos nossos vizinhos, de uma forma que antes nunca ouvimos. Ouvimos histórias de famílias necessitadas, ouvimos vozes de raiva, desespero, ouvimos vozes de pessoas que são marginalizadas, daqueles que às vezes, tantas e quantas vezes foram esquecidas. E se também encontrássemos Deus nessas vozes, Deus está falando algo para mim e para você. Hoje queremos decidir e podemos decidir se queremos ouvir essas vozes. E a voz de Deus que fala através dos outros. Educamos-nos e nos formamos sobre o que importa para aquele que não se parecem ou pensam como nós. Sim, nesse tempo tem sido um tempo de muitas vozes. E algumas vezes vozes tão diferentes. Às vezes vozes negacionistas. Às vezes vozes que nos incomodam. Mas precisamos ouvi-las e precisamos dizer, repudiar, replicar as vozes que não são para dar fruto. Ao chegarmos ao final do período da Quaresma, você pode parar e se perguntar, onde ouviu essa voz? De quem veio a voz? Ou mesmo com quem você compartilhou essa voz? Essa Quaresma, pela segunda vez, nos desafiou a ressignificar nossa maneira de viver e fazer muitas coisas. Contudo, ainda há tempo para ouvir. E ao responder e compreender isso, você também se encontrará com o amor. Você encontra Deus, você encontra o perdão, você descobre que o mesmo, no meio do caos, existe o amor. Mesmo em nossa luta, encontraremos o amor. Você ouve Deus dizendo que você é suficiente. Que ouvir a voz de Deus é transformador e curador. Deixe-se transformar pela voz de Deus. Deixe-se curar pela voz de Deus. Sim, parece uma temporada extremamente longa esta Quaresma, mas a Páscoa está chegando. Acreditamos em um Deus que dá vida. Acreditamos que a alegria vem pela manhã, como diz o Salmo 30. A jornada é sempre uma luta, mas o movimento é sempre para frente. Se você me perguntar por quê, eu responderei que não sei. Mas como se diz, se não há luta,
não há avanços. Não podemos aprender bloqueando mudanças ou negando nossas lutas. E isto é difícil de entender. Haverá dias em que não terminaremos todo o trabalho. Dias em que não saberemos quais vozes ouvir. Mas Deus permanecerá conosco. Porque Deus é amor. Porque Deus é conosco em todos os momentos de nossa vida. Vamos nos colocar no tempo para ouvir as vozes ao nosso redor e percebermos onde poderemos encontrar Deus nelas. Devemos decidir amar, porque sabemos que o ódio é demais para carregar. Devemos continuar a dizer: queremos ver Jesus. E vamos continuar a reivindicar ousadamente isso para nossas vidas e para nosso mundo. Lembre-se de que não estamos sozinhos. Lembre-se de que Deus está conosco e que Deus vê nossas lutas, que Deus reconhece tudo o que somos e tudo o que experimentamos. E temos o exemplo de Jesus, que também ofereceu orações e súplicas com altos gritos e lágrimas e teve medo. Aquele que era capaz de salvar. Jesus é o exemplo a seguir. Portanto, ofereça suas orações, seus altos clamores e lágrimas, sabendo que Deus ouve, sabendo que pertencemos a um Deus cuja compaixão apaga nossas ofensas. Servimos e seguimos um Deus que vê nossas transgressões e nos ama na mesma forma. Que Deus, que viu suas lágrimas ontem e ouviu suas orações silenciosas hoje, cuide de você de maneiras que ainda não podem ser descritas. Que a voz o sustente, que o amor o guie, cada parte de sua vida, e que o amoroso e libertador Filho do nosso Senhor Jesus Cristo lhe dê a paz, porque é tempo de renascer na esperança. E é isso o que mais importa neste momento. Que Deus nos abençoe. Amém. Venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast de Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.